Bom dia, boa tarde a todos. Agora iremos iniciar mais uma função orgânica. Agora será a função orgânica nitrogenada. Nitrogenadas são os compostos que irá conter, além do carbono e hidrogênio, também o elemento nitrogênio, certo? Então as funções orgânicas nitrogenadas, pelo próprio nome já sugere, possui carbono, hidrogênio e agora o elemento nitrogênio, certo? As principais funções nitrogenadas são as aminas, amidas, as nitrilas e os nitrocompostos. Então, se tiver o nitrogênio, ou eles podem ser qualquer uma dessas quatro funções. Nós iremos estudar mais profundo, mais afinco, as aminas e as amidas. São as mais importantes, funções nitrogenadas. Vamos lá, iniciar pelas aminas. Hoje será só aminas. As aminas são compostos derivados da amônia. Então, as aminas, elas derivam-se da substância amônia, ou seja, a amina, ela irá ser formada através do NH3, pela substituição NH3, ou seja, é o N e 3 hidrogênios. O que é que irá acontecer para formar essa amina? A amina irá formar-se através da substituição de um desses hidrogênios, certo? Então eu tenho aqui amônia, que é o NH3, amônia. Então, o que é que irá acontecer para formar essa amina? A amônia irá substituir esse hidrogênio. Então, nesse caso, eu tenho NH3, ele irá perder aqui esses hidrogênios, formando a amina. Então, a primeira coisa que você tem que aprender sobre as aminas é que elas derivam da amônia. A amônia é o NH3. Então, esse NH3 irá acontecer que esses hidrogênios irão sendo substituídos por outros radicais. Nesse caso, eu tinha NH3, esses R são radicais orgânicos, qualquer uma substância, uns átomos, que não seja mais o hidrogênio, certo? Vamos ver agora a sua classificação. Como a amônia é NH3, significa que tem 3 hidrogênios para ser substituídos. 3 hidrogênios desses NH3. Então, de acordo com a quantidade de hidrogênio que irá ser substituído, a amina poderá ser classificada em primária, secundária ou terciária, porque são só NH3. NH3 é a amônia, está aqui a amônia, não é a amina. O que é uma amina primária? É aquela que eu perdi somente um átomo de hidrogênio. Então, a amina primária é aquela que contém NH2. Então, toda vida que tiver o NH2, não se esqueçam, a amônia é NH3. Se eu tenho NH2, é porque um desses hidrogênios foi substituído pelo CH3. Então eu tenho agora só somente 2. Tinha 3, substituiu um pelo CH3 e ficou só 2 hidrogênios. Então, se eu tiver
NH2 é porque um desses hidrogênios foi substituído. Será chamado de amina primária. Primária NH2. Saiu só um, que era antes NH3. Perdeu um, primária. A secundária será aquela que antes tinha NH3. E nesse caso eu terei só NH. Substituir um hidrogênio por CH3 e outro hidrogênio pelo CH3. Ou seja, eu tenho aqui um nitrogênio e um hidrogênio. Ou seja, se tinha 3 antes, eu tenho só um. 2 hidrogênios foram substituídos pelo CH3. Então, a amina secundária eu terei só um H. A amina primária eu tenho 2H. Porque 2H era 3 antes, perdeu 1, ficou 2. Perdeu 1, primária. NH era 3 antes, perdeu 2, ficou só quantos? Ficou só 1. Então é o que? Secundária. E a amina terciária é aquela que todos os átomos de hidrogênio foram substituídos. Ó. Não tem aqui nenhum hidrogênio ligado ao nitrogênio. Ok? Então vamos ao resumo. Amina primária é aquela que eu tinha 3 hidrogênios na amônia, perdeu 1, foi substituído 1, ficou quantos? 2, está aqui, ó, NH2. Esse R é qualquer um radical, qualquer um composto. NH2, olha só para cá, NH2, tinha quantos no início? 3, aqui tem um 2, saiu quantos? 1, primária. Secundária, NH3, que é a amônia, 2 hidrogênios foram substituídos, está aqui os 2, saiu, entrou 2R, pronto, ficou só um hidrogênio. Se perdeu 2, ficou só um, está aqui NH. Secundária, amina secundária. Se caso eu perda todos os 3 hidrogênios, será terciária, está aqui nitrogênio, sem nem um H ligado nela. Dá para fazer. Resumo. O que é uma amina primária? Um hidrogênio substituído. A amina primária é quando tiver o que? Para você ter uma observação melhor. Quando eu tiver N e 2 hidrogênios ligados ao N, será primária. Se eu tiver um hidrogênio ligado ao N, será secundária. Por que 1 é secundária? Porque tinha 3, perdeu 2, ficou secundária. E se eu tiver só o N sem nenhum hidrogênio, é porque os 3 foram trocados. Os 3 é terciária. Primária, NH2, secundária, NH, e terciária só o N. E isso em relação aos hidrogênios. Perdeu 1, primária. Perdeu 2, secundária. Perdeu 3, terciária. Substituído, certo? Primário, secundário, terciário. A nomenclatura das aminas, nós iremos ter 3 nomenclaturas, certo? Uma da IUPAC e 2 que são consideradas não oficiais, ou seja, usuais. Então, o mais comum é aquele que eu tenho o nome do grupo e a terminação amina, certo? O nome do grupo, terminação amina. Essas é a que mais cai. Ou seja, tiver amina, é amina. No final, vamos a alguns exemplos. Eu tenho aqui, os nomes das aminas são formados com terminações amina. No entanto, são usados nomes especiais para as aromáticas. Vamos ver aqui uns exemplos a seguir. Eu tenho aqui um exemplo, ó.
NH2, ou seja, essa é uma amina, porque tem um nitrogênio, tem dois hidrogênios, é uma amina primária. Eu tenho ligado nele o CH3. CH3 quem é? É o metil, ou seja, só um carbono. Então o nome desse composto será metilamina, terminação amina, ok? Ó? Então, de acordo com essa primeira informação aqui, nome do grupo, amina. Eu tenho aqui o grupo, que é o metil, terminação amina. Aqui eu tenho, ó, 3-metil, então trimetil, amina, ok? É fácil, ó. Essa amina é o que? Essa amina ela é o que? Amina não tem hidrogênio, ó, terciária. Um exemplo de uma amina que tem ramificação, uma amina terciária. Daqui a pouco iremos ver mais exemplos. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 3 grupos. Eu tenho um grupo, 2, 3. Então, como é que é o nome? De acordo com o PAC, como é que a gente iremos fazer? Nome do grupo, terminação amina, ordem alfabética. Etil, metil, propil, amina. Fácil. Etil, metil, propil e a terminação amina. Aqui eu tenho 2 grupos. Eu tenho aqui uma amina, ela só tem um hidrogênio, perdeu 2, secundária. Eu tenho aqui desse lado 2 carbonos, etil. Desse outro lado, 2 carbonos, também é etil. Então é o que? Dietilamina. Ou então dietilamina. Junto, né? Fica dietilamina. Essa é a nomenclatura da IUPAC. Quando existem ramificações, né, no caso daquele exemplo, vamos detalhar mais um pouco, ou insaturações na cadeia, é necessário fazer a numeração da cadeia principal e o carbono da extremidade mais próxima do N será o número 1, o primeiro carbono. Então eu tenho aqui um exemplo, eu tenho aqui o NH2, uma cadeia carbônica com 6 átomos de carbono, então será o que? X. Eu tenho somente ligações simples, AN, e a posição da amina no segundo carbono. Então essa é a nomenclatura mais detalhada, que é essa parte, quantidade de carbono, a ligação e a terminação amina, que será aqui o exemplo. Outro exemplo, essa tem uma ramificação, que é o CH3. Faça a cadeia principal, devido a esse CH3. Eu tenho que enumerar o carbono mais próximo do N, é esse carbono. Então ficará como? 1, 2, 5 átomos de carbono. No carbono 4 eu tenho um metil, que é um carbono somente. Então a nomenclatura será 4-metil, que é o metil no carbono 4. Pentan, o que é pentan? Pente são 5 carbonos. O AN, as ligações simples. E o 2, que é a posição onde se encontra-se a amina, o nitrogênio, que é o grupo funcional da amina. Mais exemplo. Eu tenho 5 átomos de carbono, pente, somente ligações simples, o AN, se tiver só dupla, é N. E a amina, no carbono 2, no segundo carbono, pentan 2 amina, ou seja, pentan 5 carbono, 2 amina. 6 átomos de carbono. A numeração 1, 2, 3. Se eu viesse daqui, ia ficar no 4º carbono, a amina. Então pego o carbono mais próximo, terceiro. Então vamos fazer as ramificações. Eu tenho aqui um CH3 no 4, um CH3 no 5. Ou seja, metil, metil. Nome do composto: 4,5 dimetil.
4,5 de metil, 6 carbonos, X, somente ligações simples, UAN, e a amina no carbono terceiro, esse é o grupo funcional da amina, 4,5 de metil, hexan, 3 amina. Aqui é uma nomenclatura, né, sobre as aminas que são secundárias e terciárias. O nome dessas aminas é precedido pela letra N, que é para indicar que o substituinte está ligado a um átomo de nitrogênio. Ou seja, se é uma amina secundária ou terciária, né, o que vai acontecer? Os hidrogênios foram substituídos. Então eu terei que colocar a letra N no grupo que está ligado ao nitrogênio, um dos grupos. Vamos lá, a nomenclatura segue-se: N, cadeia menor, que serão duas cadeias, e a cadeia maior com o grupo com o nome amina no final. Veja o exemplo: eu tenho uma amina secundária, perdeu 2 hidrogênios, tem só um. Eu tenho desse lado, aqui é CH3, está errado aqui, deixa para lá. Eu tenho aqui um CH3, isso aqui não importa não, mas eu tenho só um carbono. Desse lado eu tenho quantos? 3 carbonos. Então esse lado é o menor grupo, maior grupo. Menor grupo, metil. Maior grupo é o propil, 3 carbonos. Então eu terei que fazer N, que é o grupo que está ligado ao nitrogênio, só que em seguida desse N, todos os grupos estão ligados ao nitrogênio, só porque eu terei que fazer o menor primeiro. Então N metil, certo? Que é o menor grupo, N metil. E agora eu escrevo prop, que é os 3 carbonos, ligação simples, an, terminação amina. Então, N-metil propan amina. Mais um exemplo, eu tenho aqui 3 grupos, 1, 2 e 3, vermelho e azul, ligado no preto, que é o nitrogênio. Vamos lá. Inicia-se pela letra N. Irei colocar o nome dos menores grupos, porque aqui eu tenho 3. Eu tenho o menor grupo, o CH3. 1, 2. Então eu faço N de, porque são 2, metil. E agora, 2 carbonos, et, eu tenho ligação simples, an, e a terminação amina, N de metil namina. De metil etanamina, faltou aqui esse grupo maior que eu não falei. Então essa nomenclatura é em relação aos grupos que estão ligados aos carbonos, ao nitrogênio, as aminas secundárias e terciárias, certo? Eu terei que fazer o número do grupo menor, iniciando-se com a letra N, grupo menor, grupo maior. E vamos seguir aqui com mais exemplos sobre a nomenclatura, agora a usual, certo? Existe 2. Um deles é o nome do substituinte, ou dos, e eu coloco a terminação il, e acrescento o nome amina. Então, o que é que você tem que observar nas aminas? A nomenclatura sempre acabará com amina ou ina no final. Então, aqui os exemplos. Eu tenho CH3, é o metil, terminação il, e escrevo o nome amina no final. Então, o nome desse CH3 NH2 é metil amina ou metilamina. O 2 é o etil e a amina etilamina ou etilamina.
etil, 2 carbonos, e amina, aqui é a amina, não é certo? Que é primária. 1, 2, 3, 4. 4 é but, butil, amina. Esse é um dos nomes usuais. Mas existe uma nomenclatura que é usual também, mas que relaciona a amina como se fosse uma ramificação, certo? Então pode ser que apareça o nome, essa palavra amino. Essa palavra amino está relacionada a esse grupo, e eu terei que colocar a posição dele. Então faremos assim, está aqui a cadeia principal, certo? Eu tenho nessa cadeia principal 1, 2, 3, 4, 5 átomos, que é a pente. Está aqui por quê? Mais próximo da amina. Então ficará como? 2 amino. Que essa amina está agora como se fosse uma ramificação. Então eu escrevo 2 amino, ou seja, a amina no carbono 2. Aí eu escrevo agora as ramificações. No 2 eu tenho metil, no 3 tenho metil. 2 amino, 2,3, dimetil, 5 átomos de carbono, pentano. Então a nomenclatura relacionada à palavra amino é em relação ao grupo amina, que está como se fosse uma ramificação. Mais exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 5 carbono, que é pente. No carbono 2 eu tenho a amina. Então como é que vai ficar? De acordo com a nomenclatura, com relação a como se ela fosse uma ramificação. No carbono 2 está a amina, então fica o quê? 2 amino, 5 carbono, pentano. Nesse exemplo nós fizemos anteriormente, só que agora com relação como se ela fosse ramificação. 3 amino, ou carbono terceiro, amina. 3 amino, 4,5 dimetil hexano. São 3 nomenclaturas, certo? Nesse exemplo, eu tenho a cadeia principal, 5 átomos de carbono, a amina no segundo, eu tenho no segundo metil, e agora, esse grupo, que é o anel benzeno, quando ele estiver relacionado como se fosse uma ramificação, um radical, eu tinha na prova passada o fenol, que era OH e o anel benzeno. Se esse OH sair, em vez de ficar fenol, fica fenil. Olha, o il sempre será as ramificações. Então ficará como? No carbono segundo carbono 2 amina. Então como é que vai ficar? 2 amino, 4 fenil, que vem do fenol. No carbono 2 eu tenho metil e pentano, que é os 5 carbonos. 2 amino, 4 fenil, 2 metil, pentano. E aqui será 2 amino propano. Essas são as nomenclaturas das aminas. Agora vamos observar. As aminas é um composto muito importante. Todos são, mas as aminas, vou colocar aqui onde que a gente encontra as aminas. Amina, terminação ina. Então no cotidiano esse grupo funcional está encontrado em moléculas de substâncias estimulantes, certo? Ou seja, nas drogas, né? Um exemplo que vicia, nós temos nicotina, cafeína, cocaína, ou seja, todas terminam em ina, ou seja, são derivados, né? Aqui são drogas, né? Derivados do êxtase, que são composto que nele, na molécula, contém uma amina. Está aqui da nicotina, tem um nitrogênio, está aqui a amina. Então tem outra amina. Então o nome dessa fórmula é a nicotina, que é um estimulante, que a pessoa, né, fica, né, viciada para fumar, para passar
né? Estimula, e as drogas, estimulantes do sistema nervoso. Cafeína, cafeína, é essa substância, eu tenho aminas presentes. E a cocaína, que será, aqui é a amina, amina, nicotina, cafeína, cocaína, todas têm as aminas presentes. A morfina, extraída dessa flor, que é a papoula, ela foi usada como medicamento antes, né, nos séculos anteriores, mas ela é uma droga muito utilizada em tratamentos de doenças dolorosas. A morfina, certo? Ela é usada só em casos mais extremos. No caso, por exemplo, um paciente com câncer, no estado mais avançado, ela tem que tomar a morfina, né? Esse medicamento. Por quê? Porque para aliviar as dores que são terríveis. Morfina, que vem extraída dessa flor chamada da papoula. Nós temos também, muito interessante, que são os aminoácidos. Nós tínhamos os ácidos carboxílicos, né, estudado na matéria anterior, aqui o ácido carboxílico, e o grupo amino. Então o nome desse composto ficará aminoácido, certo? Os aminoácidos, que são a quebra das proteínas, né, nos nossos organismos, formando cadeias carbônicas que contém nitrogênio e um grupo a carbonila, que é do ácido. Então por isso o nome, amino, que é o grupo amina, e eu tenho um ácido, que é o ácido carboxílico. Esse radical é uma cadeia grande, certo? Mas que terá um amino e uma carboxila, que é o ácido, aminoácido. Nicotina, acabei de falar anteriormente. E esse aqui, como as os aminoácidos, eles são derivados das proteínas. Então nós temos aqui, certo, dois tipos de gases, certo? Que a função amina está presente nesses ácidos, né? Que é nos aminoácidos. E eles são decompostos através das proteínas. E nosso corpo, todo organismo vivo, se alimenta de carboidratos, eles se transformam em proteínas, as proteínas em aminoácidos. E quando a pessoa para de absorver essas proteínas, pronto, quando morreu, o que vai acontecer? Essas proteínas irá quebrar-se. Os aminoácidos são mais proteínas, ao contrário, aminoácidos, proteínas. Aminoácidos são proteínas. As proteínas são cadeias longas. E aí acontece o quê? Quando a pessoa morreu, essas proteínas serão quebradas. E aí irão transformar-se em gases, que são esses três tipos de gases. Olha, nós temos o grupo dos aminas. Eu tenho trimetilamina, que esse é o cheiro, é o odor de peixe podre, certo? Quando você tem um peixe na geladeira da podre, em algum lugar, o gás que está sendo liberado é o trimetilamina. Esse gás, quando a pessoa, né, deixa de produzir as proteínas, elas serão quebradas no organismo, e aí morreu, e aí libera gases. A pessoa diz assim, está morto. Por quê? Porque a liberação desses gases, devido às proteínas terem sido quebradas. Eu tenho aqui a 1,4 diaminobutano. Então esse gás é o gás liberado pelo organismo que está morto. É a putrescina. Putrescina vem de podre, né? Ou seja, né, é um gás que não é aconselhável estar dando uma cheirada. E esse aqui, que é o bonitão, é a cadaverina, que é 1,5 diaminopentano. As aminas, que o nitrogênio está contido nas proteínas, elas serão quebradas e formarão esses gases quando a pessoa está morta, cadáver.
Então, o diaminopentano é a cadaverina, odor de defunto, tá podre, certo? Peixe podre, trimetilamina, putrescina e a cadaverina. Quando a gente tiver mortinho, será isso o gás que nós liberamos para sermos encontrados. E para terminar, dois compostos que está sendo muito falado com relação ao tratamento do coronavírus, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Ou seja, nós temos aqui grupos aminas desses dois medicamentos que estão sendo muito falados, certo? Que são dois grupos aminas, que é a cloroquina, ou seja, eu tenho aqui um átomo de cloro nessa molécula que é amina, cloroquina, olha o nome. E eu tenho aqui uma hidroxicloroquina, ou seja, a diferença da hidrox para cloro é que na hidroxicloroquina eu tenho um grupo hidroxila e um átomo de cloro e um grupo que é amina. Está aqui amina, amina, amina. Então a cloroquina e hidroxicloroquina são dois grupos aminas.